Olá, amigos e amigas do Centro Espírita Caminho de Luz. É com muita alegria e grata satisfação que estamos com vocês aqui mais uma vez para refletirmos sobre um tema que a casa propôs, ainda de forma virtual, porque não podemos estar presencialmente. Hoje nós vamos falar sobre o tema Velhas Recordações, Velhas Doenças. E assim que os bons espíritos amigos, os espíritos benfeitores nos inspirem, nos intuam, nos iluminem, para que tudo o que for dito aqui de alguma maneira sirva para cada um de vocês. Esse tema ele foi desenvolvido no livro Renovando Atitudes, de Francisco do Espírito Santo Neto, ditado pelo Espírito Hamed. É este livro aqui. É um livro assim que traz reflexões preciosas, então quem tiver a oportunidade de ter e ler o livro, que leia, porque é um livro realmente que nos inspira muito, nos traz muitos ensinamentos. Esse capítulo que nós vamos refletir aqui, Velhas Recordações, Velhas Doenças, é um capítulo que vai fazer algumas considerações sobre o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, que é bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, especificamente o item 14, intitulado Perdão das Ofensas. E para refletirmos sobre o perdão, nós trazemos aqui algumas passagens do Evangelho, que trata de algumas lições que o Mestre Jesus nos trouxe relacionado ao perdão. E nós temos no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, versículos 21 e 22, o seguinte: Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? E aí Jesus respondeu: Não vos digo que perdoei até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. O Evangelho segundo o Espiritismo, relacionado a isso, vai nos dizer que Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas ilimitadamente. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quando ela te for feita. Então, quando Jesus diz que não é para perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, ele está dizendo aqui que o perdão ele deve ser ilimitado. Não há como quantificar, né, quantas vezes eu devo perdoar. Porque, como cristão, nós devemos perdoar sempre. E no Sermão da Montanha também temos a seguinte assertiva, né? Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Então, felizes daqueles que perdoam, felizes daquele, né, que tem misericórdia com o seu próximo. Vimos também no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 14 e 15, uma outra assertiva sobre o perdão. Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Então, se contra vós pecou, né, vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Uma outra orientação que encontramos no Evangelho de Mateus. Então, se alguém comete algum erro contra nós, né, alguma falta ou peca contra nós, que possamos chamar essa pessoa em particular e não expô-la ao ridículo e não fazer algo que possa prejudicá-la. Essa é a orientação que nos traz o Evangelho. Assim, como a doutrina espírita tem um lema fora da caridade não há salvação, nós vamos entender que o perdão também é uma forma de caridade. E a verdadeira caridade está descrita no Livro dos Espíritos, na questão 886, quando os Espíritos respondem a Allan Kardec a pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? E temos como resposta que é a benevolência para com todos,
indulgência para com as imperfeições alheias, né, dos outros e o perdão das ofensas. Nós vemos aqui o quanto é recorrente essa necessidade do perdão no Evangelho, e aqui nos traz o Livro dos Espíritos, o verdadeiro sentido da caridade como a entendia Jesus, colocando esse perdão também como algo importantíssimo. Então, se a doutrina traz como lema fora da caridade não há salvação, entende-se aqui não só a caridade material, mas a caridade moral, quando eu coloco o perdão como também uma forma de caridade. Vemos então que perdoar é esse gesto de caridade e de amor, não só com o outro, mas também conosco mesmo, né? Uma vez que não estaremos presos a sentimentos negativos. Porém, não é uma ação que seja fácil de se realizar o perdão. Quando sofremos, principalmente, uma ofensa muito grande, né? Mas é muito necessário esse perdão, que ele se realize, para que a gente possa, dessa forma, vencer as barreiras que ainda impedem o nosso progresso espiritual. Então, na nossa vida, nós temos sim que sempre buscar esse perdão. Como nos diz também o Espírito Amigo no Evangelho segundo o Espiritismo, na mensagem A Paciência, diz assim: a caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas de se praticar, né? Porque eu dou algo material que muitas vezes é o que está me sobrando, né? O que não me faz falta. Então, essa caridade material, ela é a mais fácil, não que ela não seja necessária. É importantíssimo que a gente faça a caridade material diante de um mundo tão desigual em que vivemos, né? Diante de tantas pessoas que precisam dos bens materiais, das coisas materiais para sobreviver, viver de forma digna. Não é que a caridade material não seja importante, mas como nos diz o Espírito Amigo, outra há, porém, né, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória, a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer, né, e para nos porem à prova a paciência. Uma vez que, quando não toleramos aqueles que nos irritam, aqueles que nos provocam o mal, certamente também estaremos agindo em desacordo com as leis de amor e de caridade quando nos irritamos, quando revidamos, quando nos vingamos, ou seja, colocamos, né, de lado a paciência, entramos na sintonia daqueles que querem nos prejudicar. Dessa forma, o perdão, como nos traz o Espírito Amigo, é uma caridade mais difícil, né, mais penosa, porém muito mais meritória. Se conseguirmos perdoar aqueles que nos machucaram, certamente estaremos dando um grande passo no nosso processo evolutivo. Perdoar, assim, é um grande desafio para a maioria de nós, porque a ofensa, ela pode mexer com nossas feridas mais profundas, não só desta encarnação, né, mas também de outras que se encontram em nós, de certa forma até inconsciente, que não temos muita consciência, né? Como nos fala Hamed, no texto que nós estamos fazendo a reflexão, trazemos múltiplos clichês mentais arquivados no inconsciente profundo, resultado de velhas recordações danosas herdadas das mais variadas épocas, seja na atualidade, seja em outras existências no passado distante. E tais clichês mentais, eles vão refletir em nossos comportamentos, nossas ações na vida atual, nossos pensamentos, mantendo-nos assim presos a mágoas, ressentimentos, culpas e ódios que prejudicam a nós mesmos. Às vezes, achamos que estamos prejudicando o outro, estamos nos vingando do outro, né? Fazendo com que o outro sofra quando nós não perdoamos, mas na verdade estamos fazendo muito mal a nós mesmos, né? Muito mais até do que aquele a quem a gente não perdoa.
E esses sentimentos negativos que porventura venhamos a alimentar quando não perdoamos, eles podem se manifestar no nosso corpo físico através de diversas doenças. E, como continua Hamed, por não recordarmos que o perdão a nós mesmos e aos outros é um poderoso instrumento de cura para todos os males, é que impedimos assim o passado de fluir, né? De ficar lá no passado mesmo, sendo redundante, né? Não dando dessa forma ensejo à renovação, e sim a enfermidades e desalentos. Ou seja, não esquecemos o passado, ficamos remoendo o passado, não, por isso, não nos abrimos ao novo, às coisas novas que podem vir, e ainda podemos adquirir diversas enfermidades, diversas doenças, por estarmos alimentando sentimentos negativos, ruins, para o nosso próprio corpo, para a nossa própria alma. Como nos traz Alberto Almeida, no livro O Perdão como Caminho e o Caminho do Perdão, ele nos diz que quando se fala em perdão, normalmente não se tem o real significado do que representa essa virtude, né? Deturpando-se a importância do perdão, seja por caracterizá-lo demasiadamente transcendente, inacessível, seja porque se banaliza. Dessa forma, para se efetivar o perdão, depende do modo como nós o enxergamos, né? Como nos disse Alberto Almeida, ou se olha esse perdão como algo inatingível, o que vai desumanizar o perdão, né, tornar atributo somente de santos, né? Se eu vejo o perdão como inatingível, nós acabamos por desumanizá-lo e passamos dessa forma a ver como algo que só somente os santos conseguirão realizar. E com isso, o perdoar torna-se um ato distante do ser humano, né? E o ser humano é quem mais precisa exercitar esse perdão. O perdão, dessa forma, não é para os anjos, uma vez que aqueles que são chamados anjos, espíritos puros, eles já se iluminaram através do amor. E também eles nem precisam perdoar, uma vez que eles nem se ofendem mais, né? Já que estão iluminados, eles compreendem a condição inferior de outro espírito e por isso não se ofende com aquilo que porventura possa ser feito, né, contra ele. Então, o perdão é o caminho de crescimento para os que ainda precisam aprender a amar, conforme o Cristo nos ensinou. Por outro lado, se a gente vulgariza, como nos disse Alberto Almeida, esse perdão, tornando por demais simplório, podemos concebê-lo somente de uma forma superficial, sem uma concretização efetiva do perdão, né, através de sentimentos bons nos nossos corações. O perdão não é, assim, uma atitude de aparência, mas antes um compromisso com a nossa consciência, principalmente. É o caminho que a gente tem que percorrer para que a gente se harmonize dessa forma com as leis de Deus, para que consigamos, através do perdão, alcançar essa paz de consciência, essa paz interior, né, que tanto nós almejamos. Dessa forma, o perdão vai exigir de nós, né, esforço contínuo. Perdoar dessa maneira é se desafiar ao amor misericórdia, né, no exercício da doação e da renúncia principalmente. Porque quando eu perdoo, eu estou renunciando ao meu ego, né, ao meu orgulho, à minha vaidade, renunciando a caprichos, renunciando muitas vezes a expectativas em relação ao outro, em relação a alguma situação. Então, é o exercício de doação e renúncia ao mesmo tempo, perdão. E o caminho para o perdão, ele pode ser curto ou longo. Para algumas pessoas, é mais fácil perdoar. A gente pode encontrar pessoas que sentem, né, essa facilidade de perdoar o outro, que não se ofendem com facilidade, que são muito mais tranquilas para entender a condição do outro quando são agredidas, né? Mas
outras pessoas já têm uma dificuldade maior, né? E outras até mesmo afirmam que não conseguirão nunca perdoar alguém, né, por uma falta que tenha cometido contra ela. E nesse processo de perdão, Alberto Almeida, no livro que nós citamos, O Perdão como Caminho, o Caminho do Perdão, ele nos fala de 3 variáveis que irão influenciar muito nesse processo de perdão, né? Nesse processo de tornar o perdão mais fácil ou mais difícil. E quais são essas variáveis que o autor nos apresenta, nos traz, para que nós possamos pensar um pouco? Vai falar sobre a questão da gravidade da falta, né? É uma variável trazida pelo autor Alberto Almeida. Por quê? Porque além do que podemos ter de prejuízo material, de alguma situação ruim que alguém nos provoque, né? Ou de ordem física, ainda tem as questões de ordem emocional e psicológica, que afetam cada sujeito de uma forma diferente. Como traz o autor, a falta é sempre relativa ao significado que atribuímos à dor, pois que o mesmo evento lesivo é consignado de forma diferente conforme a avaliação de quem experimenta o sofrimento. Acontece muito de, por exemplo, alguém se ofender com algo, né, ou com alguma pessoa, e aí a gente olha e diz, poxa, mas você está se importando com isso é tão pequeno, isso é tão insignificante, mas para a pessoa é algo muito grande, né? Algo que machucou muito. E às vezes a gente até tem que ter cuidado, né, quando se coloca nesse sentido de falar sobre o que a pessoa está sentindo em relação a algum evento que aconteceu na vida dela, porque há uma história por trás daquela pessoa. Então, nós não sabemos o porquê de a pessoa, às vezes, ter se afetado tanto com algum evento, alguma situação ou alguma atitude de alguma pessoa, né? Então, o que para alguns parece ser algo simples, banal, insignificante, para outros já vai ter um peso muito maior, né? Então, o que para um é considerado um dano leve, para outro pode ser algo muito cruel, né? Muito doído, algo muito ruim. Uma outra variante que o autor Alberto Almeida vai trazer para a gente é com relação à capacidade de amar. Nós temos que avaliar, quando pensamos nessa variante, qual o estágio atual em que nós estamos relacionado ao amor, né, a capacidade de amar. Qual a minha capacidade para amar, qual a minha disponibilidade também para ampliar esse amor, né, porque eu tenho que ter essa disponibilidade para ampliar esse amor, que pode ser exercitado como, né, olhando para aquela pessoa que é nosso desafeto, que nos ofendeu, que estamos magoados, olhando para as qualidades dela, ao invés de só focar nos defeitos, naquilo que foi feito de ruim. Então, é esse exercício de se colocar disponível para ampliar o amor em relação ao outro. Essas questões, elas quando são analisadas e potencializadas ainda pela vontade, serão de grande relevância para que se alcance o verdadeiro perdão. Então, é preciso que a gente se decida pelo amor, busque ampliar esse amor que já tem dentro de nós. Uma outra variante também, variável que o autor vai colocar, é a vontade de perdoar. Eu preciso me decidir pelo amor, como eu falei, eu preciso me decidir pelo perdão. Ter vontade real de perdoar. Uma vez que há pessoas que decidem simplesmente odiar e vão alimentar dentro de si o tempo todo, através dos pensamentos, dos sentimentos, né? Alimentar esse ódio, né? Sempre pensando no que é ruim, no que a pessoa fez de ruim, o que vai ocasionar também em ações muito maléficas para aquele que está alimentando os sentimentos negativos, né? E para os outros. É por isso que a gente precisa ter essa vontade de perdoar, se decidir pelo perdão. Assim como muitos se decidem
por odiar, se decidem por se manter numa condição raivosa, magoada, ressentida, né? Afirmando até que nunca perdoarão, é preciso que a gente inverta isso, para que a gente se ajuste às leis de Deus, no sentido de que a gente tenha, né, busque a vontade para perdoar. E como nos traz o Evangelho mesmo, segundo o Espiritismo, aquele que diz eu nunca perdoarei, está pronunciando a sua própria condenação. Está se condenando a ficar preso a uma mágoa, a um ressentimento, a um sentimento de ódio que só vai lhe fazer mal e que cada vez que aumenta, o aprisiona ainda mais. Então a pessoa vai ficar presa a sentimentos que vão adoecer a sua alma e o seu corpo, quando não há esse perdão real. Então essas três variantes são importantes para que se possa avaliar, para que se possa pensar quando a gente fala de perdão. É a questão da gravidade da falta, mais uma vez eu falo, a capacidade de amar e a vontade real de perdoar. Eu preciso ter essa vontade de perdoar, porque aí eu me esforçarei a todo momento, né, para esquecer aquilo de ruim que aconteceu e buscar olhar o melhor lado da pessoa, né? Buscar olhar a situação como um aprendizado. Então, a culpa também e a mágoa, elas vão ser duas faces que se contrapõem também a esse perdão. E qual é o remédio? Né? É o auto-perdão e o hetero-perdão, respectivamente para essa culpa e para o ressentimento. Quando eu me mantenho na culpa, por exemplo, né, eu vou manter também dentro de mim a presença do remorso, que é nocivo e que pode nos paralisar. Se eu fico preso a uma culpa, né, com pensamentos repetitivos, autodestrutivos, eu acabo que eu não caminho, eu não avanço, eu não consigo mudar de atitude. Por isso que a gente não deve paralisar na culpa, né, se manter na culpa. A culpa, vamos dizer assim, ela só é válida, entre aspas, né, de certa maneira, de certa forma, quando vai caracterizar arrependimento, que é quando o sujeito ele vai cair em si, perceber que cometeu um equívoco, que fez algum mal, e assim ele vai poder viabilizar a reparação desse mal que ele cometeu. E por trás também dos remorsos e rancores que nós muitas vezes alimentamos quando somos ofendidos, magoados, é o orgulho e o egoísmo, é o orgulho ferido. Nós muitas vezes não aceitamos ser magoados, nós não aceitamos ser desapontados, às vezes criamos expectativas que não são correspondidas, às vezes nos achamos merecedores de muita coisa e as pessoas acabam não correspondendo àquilo que pensamos, e esse orgulho ferido e esse egoísmo que alimentamos dentro de nós, eles também impedem que a gente perdoe, que a gente entre nesse processo de efetivar o perdão. Mas, se nós não perdoamos, há consequências para nós, né? Consequências psicossocioemocionais, espirituais e biológicas, quando a gente não perdoa. Alberto Almeida vai dizer que a presença do não perdão pode afetar, ainda que de forma singela, uma ou mais funções psíquicas. Quais são essas funções? O pensamento, né? A memória, a concentração, a atenção, a afetividade, né? O critério de juízo. Podemos ficar criando situações na nossa cabeça que vão alimentar ainda mais a mágoa, e assim julgando de forma injusta, equivocada as outras pessoas, né? A inteligência, olha o que pode afetar nas nossas funções psíquicas, né? Quando às vezes encontramos ou pensamos na pessoa que nos ofendeu e que temos raiva, isso pode nos deixar completamente desorientados, desnorteados
E assim muitas vezes pode prejudicar a nossa rotina, o que fazemos, o nosso trabalho, a nossa vida pessoal, né? Então, o não perdão pode afetar uma série de coisas em nós. Em casos mais graves, como traz esse autor, pode levar a transtornos também de personalidade e da conduta, a ansiedades, a pessoas que só de pensar naquela pessoa que a magoou já fica nervosa, né? Não quer nem ver, diz assim, eu não quero nem ver pintado de ouro a pessoa. Então gera muita ansiedade, irritabilidade, né? Alteração de humor e outras doenças também. O não perdão, né? Alimentar o ressentimento, a raiva, a mágoa, vai também gerar em nós agressividade excessiva. Nós podemos ficar mais agressivos, né, irritadiços, uma vez que também podemos ampliar em nós um complexo de superioridade. Não perdoamos porque nos achamos certos, né, e nos achamos superior ao outro, e assim a gente acha que o outro não merece o nosso perdão. Pode também nos levar à tristeza imotivada, a medo exagerado, a um perfeccionismo, né, ou autocomiseração, complexo de inferioridade, entre outras consequências. Isso aqui que nós estamos trazendo de consequências do não perdão podem acontecer nas pessoas de forma consciente ou não. Aí depende da forma como a pessoa está vivenciando o conflito, né, a dificuldade em não perdoar, o que foi que aconteceu de fato na vida dela. Assim, ela pode ter mais ou menos consciência, né, dos efeitos desse não perdão em si mesma. Além dessas consequências que nós falamos, psicológicas, emocionais, físicas, biológicas, tem as consequências espirituais. Jesus nos falou, e temos no Evangelho, descrito no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 25 e 26, o que Jesus nos disse, né? Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz. O juiz não vos entregue ao ministro da justiça e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade, que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitil. Essa orientação do Cristo nos serve não só em relação às coisas materiais da matéria, para a vida física. As consequências espirituais do não perdão são muito graves e sérias. Nós que somos espíritas, provavelmente, né, já temos conhecimento, mesmo que básico, das consequências espirituais do fato de a gente não perdoar. Além de tudo que já trouxemos aqui, né? A doutrina espírita nos mostra, através de uma vasta literatura, o que a falta de perdão pode ocasionar em termos de obsessões graves, né? A morte não vai nos livrar dos nossos desafetos, daqueles que são considerados nossos inimigos. Com o conhecimento da doutrina espírita, sabemos que aqueles que são nossos inimigos, o fato deles terem morrido não quer dizer que nós estaremos livres dele, né? Ao contrário, quando desencarnados, eles podem e muitos continuam nos perseguindo, os espíritos, né, e nos prejudicando na esfera espiritual. O que nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo sobre isso? O espírito mau espera que o outro, a quem ele quer mal, esteja preso ao seu corpo e assim menos livre, para mais facilmente o atormentar, ferindo os seus interesses ou nas suas mais caras afeições. Nesse fato reside a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo os que apresentam certa gravidade, quais os de subjugação e possessão. O obsidiado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança, cujo motivo se encontra em existência anterior e a qual o que a sofre deu lugar pelo seu proceder. É importante, assim,
que cada um, né, de nós repare o quanto antes o mal que tenha causado a outrem, ou que a gente perdoe o mal que, né, porventura tenhamos sofrido. Quando Jesus ele recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com os nossos adversários, ele não estava somente alertando, pensando na existência atual, né, em que vivemos, mas estava também nos alertando sobre a importância do perdão para que não perpetuássemos o mal para existências futuras, porque o ajuste à lei divina vai ter que ser feito, né? Então, aqueles que são inimigos, eles terão que se harmonizar. De alguma maneira, em alguma encarnação, eles vão ter que se ajustar, reparar o mal que um causou ao outro. Assim, perdoar não é esquecer, né? Então, quando a gente fala de perdão, não quer dizer que a gente vai esquecer o que aconteceu, porque nós não vamos provavelmente perder a memória, né? Então, o fato vai ficar ali na nossa memória. A questão é, eu não vou esquecer o que aconteceu, mas eu, quando lembrar, eu não vou mais sentir raiva, ódio, mágoa, né? Desejar coisas negativas para outra pessoa. Então, o que a gente tem que fazer é ressignificar o evento negativo que nos aconteceu, né? Através do perdão. Então, não é que eu vou esquecer o mal que aconteceu, mas eu vou ressignificar esse mal. Quando eu pensar nesse mal, não mais virá, não mais sentirei nenhum tipo de emoção negativa, né? Também perdoar não é diminuir ou aprovar o erro do outro. A gente não pode fazer isso, uma vez que aquele que cometeu algo de ruim, ele precisa reparar, precisa rever. Então, não é diminuir nem permitir que o outro fique errando e cometendo os mesmos erros contra você. Perdoar também não é esperar por um pedido de perdão, né? É uma libertação pessoal. Porque eu posso perdoar o outro, né? Não tem mais nenhum tipo de ressentimento e mágoa em relação ao outro, mas o outro pode simplesmente decidir não me perdoar. Aí já é um problema do outro, não é um problema meu. Eu já não alimento nada de ruim em relação àquela pessoa que, porventura, tenha se colocado como meu desafeto, né? Eu perdoo, mas não necessariamente ele pode me dar o perdão, pode me perdoar também, querer falar comigo, enfim. Perdoar é uma libertação pessoal. O perdão também não é parar de sentir a dor, as consequências do evento. Às vezes acontece algo, né, por exemplo, no corpo físico, que você sofre a consequência de alguma coisa, mas você continua sentindo a dor, porém você já perdoou. Lembro-me de uma situação que eu passei. Eu estava num evento espírita, olhando uns livros, né, num estande de livros, e uma pessoa estava próxima a mim e viu os livros que falavam sobre perdão, pedindo a mim indicação do livro que ela poderia comprar. E ela me contou a história da dificuldade que ela estava em perdoar uma pessoa que havia feito um mal ao filho dela, né? Se, salvo engano, havia dado um tiro no filho e o filho estava com sequelas daquele tiro e ela estava tentando perdoar aquele malfeitor, aquele que atirou no filho dela, né? Então, o filho ainda sente a dor, ainda sofre as consequências do mal que foi causado a ele, né? E a mãe também sente a dor, mas, apesar da dor, ela ainda assim estava tentando, de alguma maneira, perdoar aquele que tinha causado mal ao filho. Perdoar também não é negligenciar a justiça, né? É preciso que a gente haja com ética, com justiça, e para que a gente consiga lidar melhor com esse perdão e com o outro.
Perdoar também não é necessariamente confiar. Eu posso perdoar uma pessoa que cometeu mal, né, contra mim, mas eu posso ainda assim não confiar, né, nas atitudes dessa pessoa, uma vez que ela pode reincidir no erro, né, mas não quer dizer que eu não perdoei, porque o sentimento, né, de raiva, de mágoa, não estão mais em mim, mas eu não necessariamente preciso confiar, uma vez que a pessoa ainda pode, né, fraquejar e cometer o mesmo erro. E para pensarmos nesse processo do perdão, trago aqui um trecho do livro Família de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, que diz assim: pensa em como te reconforta a desculpa incondicional dos que te desfrutam a palavra e o convívio, sempre que em reflexão te afeia a boca ou envenena o gesto, e perdoa, com esquecimento integral, as ofensas que te sejam, porventura, assacadas no ambiente onde estiveres. Então, a gente tem que pensar que temos um histórico reencarnatório que influencia nos nossos comportamentos e o outro também tem, né? Temos opiniões, crenças, gostos, sonhos, desejos, dificuldades, limitações diferentes. Vivemos realidades diferentes. Então, se pensarmos que assim como nós temos dificuldades para algumas questões da vida, né? Temos os nossos anseios, os nossos desejos, as nossas imperfeições, o outro também tem. É importante que a gente comece a refletir que, assim como nós, o outro também sente, às vezes, dificuldade de lidar com algumas situações, às vezes fala algo que não queria, que não desejava, né? Mas falou e ofendeu sem querer. Enfim, temos que ter cuidado no trato com o outro e como nós vemos o outro e as atitudes do outro para que a gente não seja, né, aquele juiz severo, porque nós precisamos do perdão do outro também e da misericórdia de Deus para os nossos erros, para as nossas imperfeições. Mas aí alguns podem dizer, né? E se eu não consigo perdoar, o que é que eu faço? Né? É importante que a gente então assuma essa limitação em perdoar, em dizer, olha, no momento não tenho condição de perdoar, né? Eu ainda me sinto magoada, me sinto triste, me sinto ofendida, né? Buscar analisar o porquê que se magoou com determinada situação ou pessoa, olhar dentro de nós com honestidade, com sinceridade os nossos sentimentos, assumir com humildade mesmo, e não se consegue ainda perdoar, né? Que é preciso de um tempo para que possa digerir algumas coisas, rever algumas questões, para que a gente, assim, comece a pensar no perdão. É importante que a gente não esqueça também que nós temos um potencial de amor-perdão dentro de nós. Nós fomos criados pelo Pai, né? Nós temos dentro de nós a centelha divina, o amor, e assim esse potencial precisa ser melhor desenvolvido. É preciso também que a gente exercite a caridade, né, através da paciência, da benevolência, da compaixão, do olhar o outro com misericórdia, né? Usar a prece também como um instrumento para nos fortalecer, para que a gente peça orientação aos bons espíritos amigos, a fim de que vá dissolvendo os sentimentos ruins que temos dentro de nós, que nos ajude a perseverar nesse esforço contínuo, né, de buscar o perdão em relação àqueles que nos machucaram, que nos ofenderam. E a conclusão desse perdão, quando eu chego nesse perdão, com certeza nós seremos pessoas melhores. Há algumas ações positivas que nós podemos fazer para viabilizar o perdão, que são buscar o diálogo, né, com a pessoa que nós estamos magoados, ofendidos, né, ou que estão magoados conosco, através do diálogo construtivo, se não diretamente com a pessoa, com outras pessoas que possam auxiliar nesse processo de reconciliação. A prece, mais uma vez, reforço que é a maneira que nós nos ligamos a Deus, aos bons espíritos, pedindo fortalecimento e ajuda para superar os sentimentos negativos que ainda estão em nós.
É importante também orar pela pessoa, meditar, né? Fazer visualizações em que ele esteja conversando com a pessoa, né? Em que você esteja dialogando, pedindo desculpa, né? Buscando uma reconciliação. Então, as visualizações são importantes, rogando aos bons espíritos amigos que durante o sono você possa conversar com a pessoa que está em dificuldade, né, para que vocês possam ter um, um bom diálogo, né, que vocês possam se reconciliar, que vocês possam se perdoar. Atitudes reparadoras também é importante que se tenha, né, se houve algum dano material, que se repare, mas também que busque fazer cada vez mais o bem àquela pessoa a qual nos magoamos ou que está magoada conosco. Se nós não conseguimos ainda, diante de tudo isso, desse processo, a gente busque atendimento profissional especializados, terapias alternativas, né, psicológica, terapia psicológica, para a gente começar a entender o porquê de nós termos nos sentido tão magoados, ofendidos e por que ainda alimentamos o ódio, a raiva dentro de nós em relação a alguém, algum desafeto. Buscar atendimento espiritual, é importante também o atendimento espiritual, né? As casas espíritas, assistir doutrinárias, tomar passe, fazer tratamentos espirituais que possam nos ajudar a dissolver as energias ruins, né, que nos acompanham, que possa também nos libertar, né, de espíritos que alimentam em nós o ódio e que faz com que a gente fique ainda preso aos sentimentos negativos e, principalmente, né, o exercício do amor, da caridade. E muitas vezes precisamos deixar que o tempo corra, né? Às vezes é preciso que a gente dê mais tempo a nós mesmos e ao outro para que o perdão realmente aconteça. Perdoar, sim, é especialmente um ato de amor por si mesmo e por aqueles que erraram conosco. Como nos elucida o Evangelho segundo o Espiritismo, perdoar os inimigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar os amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era, né? Então é preciso que a gente exercite o amor, porque o perdão é o exercício do amor. O amor que Jesus nos ensinou, o amor que precisamos praticar. Então, com o sentimento de amor ampliado, como nos traz Joana de Ângeles, no livro Desperte e Seja Feliz, com esse sentimento de amor ampliado, perdoarás com facilidade, por entender que o outro, né, aquele opositor, o nosso adversário, o perseguidor, está de mal com ele mesmo, né, com ele próprio. Ele é um enfermo sem saber, é um necessitado de socorro. A gente só agride o outro, só machuca o outro, só faz mal ao outro quando nós estamos com alguma dificuldade interna, mesmo que não percebamos. Então, Joana nos convida a enxergar esse adversário, esse opositor, como alguém que está enfermo, né? Por isso devemos ter misericórdia. E aí continua Joana, perdoando sinceramente aqueles que te geram dificuldades e se te fazem problemas, estarás colaborando com o bem, assim passando ao estágio de serviço de solidariedade e de ação construtiva, em favor de todos e do mundo terrestre, onde te encontras em processo de evolução. Assim, devemos buscar sempre o aprendizado nos erros, né, nas experiências da dor que a vida nos apresenta. Então, precisamos fazer das decepções oportunidades na nossa vida para aprender a lidar com as vicissitudes e perdoar a nós mesmos, né, assim, e também perdoar o outro, porque o auto-perdão também é importante para se perdoar o outro. Precisamos, dessa forma, reconhecer nossos erros também, né, não só ficar apontando o erro do outro, né, aprender também com esses erros e levar
sempre algo de positivo de tudo aquilo que a gente vivencia, porque tudo é para o nosso aprendizado, né? Não devemos só ficar julgando o outro, porque na mesma medida que nós julgarmos, nós seremos julgados. Por isso temos que ter misericórdia, porque precisamos da misericórdia do outro e de Deus nas nossas vidas sempre, porque erramos, nos equivocamos, né? Somos imperfeitos. A nossa tendência sempre é apontar para o outro, para o erro do outro, mas nós precisamos olhar com honestidade para nós, para os nossos erros, as nossas imperfeições, e assim corrigi-las, né? Independente do outro. Com isso, né, Joana vai nos dizer no livro Desperte e Seja Feliz o seguinte: perdoa, propõe a palavra de forma irretocável. Não há como fugir do perdão. Qualquer tentativa de negá-lo resulta em autopunição, porque o ressentimento, o ódio, o desejo de revide se transforma em verdugos implacáveis daqueles que os preservam. E, para nós finalizarmos a nossa reflexão sobre o perdão, Hamed vai nos dizer: das velhas doenças nos libertaremos quando as velhas recordações do não perdão deixarem de incomodar o leme de nossas vidas. Assim, meus irmãos, por mais que seja difícil para cada um de nós, que eu sei que é difícil, né? A teoria tudo é mais fácil, mas na prática, no dia a dia, quando somos feridos, né? Ou até mesmo quando ferimos alguém, sabemos que não é fácil perdoar. Mas nós precisamos, todos os dias, a todo momento, buscar, desejar, querer, ter vontade de perdoar. Então, que possamos perdoar os nossos desafetos, a fim de que possamos, né, caminhar de uma maneira mais leve, com a nossa consciência tranquila, certo de que estamos, né, seguindo o caminho do bem, o caminho do amor, o caminho da caridade. Muita paz.